Em um belo dia de verão, meu filho de 5 anos, James, estava brincando no quintal da nossa casa. James sempre foi um menino muito quieto. Ele sempre brincava sozinho. Ele nunca teve muitos amigos, mas ele tinha uma imaginação muito fértil. Eu estava na cozinha, alimentando nosso cão Fido, quando eu vi uma conversa. James falava com alguém no quintal. Não tenho certeza com quem ele estava falando. Será que ele finalmente tinha um amigo? Ser uma mãe solteira era difícil. Estou sempre de olhos bem abertos em relação ao James. Então por isso eu decidi ir pra fora ver com quem ele estava conversando. Quando cheguei ao quintal, fiquei um pouco confusa, porque James era a única pessoa lá. Será que ele estava conversando sozinho? Mas eu poderia jurar que tinha ouvido outra voz. James, é hora de entrar! Ele entrou e sentou-se na mesa da cozinha. Era a hora do almoço, então decidi fazer um sanduíche de peru para ele. James, com quem você estava conversando lá fora? Perguntei. Eu estava brincando com o meu novo amigo. Após isso, o resto do dia foi normal, como de costume. Começou a ficar tarde, então coloquei James na cama. Dei um beijo de boa noite nele e fiz questão de ligar sua luminária. Eu estava muito cansada, então fui para a cama não muito tempo depois. Mas então, eu tive um pesadelo terrível. Estava escuro, eu estava em uma espécie de parque de diversões decadente, correndo através de um campo infinito de barracas vazias. Tudo era preto e branco. Os prêmios de pelúcia estavam pendurados nas barracas de jogos, todos com sorrisos doentes costurados em seus rostos. Parecia que todo o parque estava olhando para mim, mesmo que não houvesse uma alma viva à vista. Então, de repente, comecei a ouvir uma música. Os sons eram parecidos com Pop Goes the Weasel, e isso ecoou pelo parque. E foi hipnotizante. Eu segui sua melodia para a tenda de circo quase em transe, incapaz de parar minhas pernas de avançar. Estava escuro. A única luz vinha de um projetor que brilha no centro da grande tenda. Enquanto eu caminhava em direção à luz, a música abrandou. Encontrei-me cantando incapaz de parar, como aqueles macacos de brinquedo que batem 2 pratos de bateria sem parar. E então a música parou antes do seu clímax, e de repente as luzes me fitaram. A intensidade das luzes me deixou praticamente cega. Tudo que eu podia ver era um pequeno escuro embaralhar de uma silhueta à minha frente. Em seguida, uma outra apareceu, e outra, e outra. Havia dezenas de sombras, todas vindo em minha direção. Eu não podia me mover. As minhas pernas pareciam congeladas. Tudo que eu podia fazer era ver como as numerosas e amedrontadoras sombras se aproximavam de mim. À medida que chegavam perto, eu podia ver. Eram crianças. Ao olhar para cada um, percebi que estavam terrivelmente desfigurados e mutilados. Alguns com cortes em todo o corpo. Outros foram severamente queimados. E outros estavam faltando membros. Até mesmo os olhos. As crianças me cercaram, arrancando a minha pele, me arrastando para o chão e me rasgando. À medida que as crianças me cortavam e me rasgavam, deixando-me em pedaços, tudo que eu podia ouvir era risos. Acordei na manhã seguinte suando frio. Depois de respirar profundamente, vi que algumas das action figures do James estavam posicionadas de frente para mim, em cima da minha mesa de cabeceira. Suspirei e pensei que James provavelmente teria acordado mais cedo e os colocado lá. Juntei os brinquedos e fiz meu caminho para o quarto da James. No entanto, quando abri a porta, eu o vi dormindo. Eu apenas coloquei os bonecos de volta na caixa e fui para a sala. Um pouco mais tarde, James acordou e preparei-me para lhe dar o lanche. Ele ficou quieto e parecia um pouco tonto. Talvez não tenha dormido bem. James, você colocou brinquedos no quarto da mamãe esta manhã? Seus olhos dispararam para mim por um momento. Então rapidamente olhou para baixo, encarando seu cereal. Foi o Jack Risonho. É ele que fez isso. Bem, diga ao Jack Risonho para manter os brinquedos no seu quarto então. Após isso, James terminou seu café da manhã. Em seguida, decidiu ir jogar bola lá fora. Já eu fui para a sala de estar relaxar um pouco. Mas eu devo ter cochilado porque acordei umas 2 horas mais tarde. Merda, será que o James está bem? Eu estava um pouco preocupada. Tinha sido mais de 2 horas e eu não havia supervisionado ele. Saí para o quintal, mas o James não estava lá. Eu estava ficando nervosa, então gritei por ele. James, onde você tá? Só então eu ouvi uma risada vinda do jardim. Corri até o portão da frente da casa. James estava sentado na calçada. Dei um suspiro de alívio e caminhei até ele. James, quantas vezes eu já lhe disse para não sair do quintal? James, o que você está fazendo? Você está comendo? James olhou para mim, enfiou a mão no bolso e tirou uma mão cheia de balas de todas as cores. Me deixou muito nervosa. Quem lhe deu essas balas? Ele apenas olhou para mim, mas sem dizer nada. James, por favor, diga à mamãe. Onde conseguiu esses doces?
James abaixou a cabeça e disse: "Foi o Jack risonho que me deu." Meu coração pesou. Ajoelhei-me para olhar nos olhos. "James, eu já ouvi bastante sobre esse Jack risonho, mas essa maldita coisa não é real. Agora, essa é uma situação muito grave. Eu preciso saber quem lhe deu esses doces." Eu podia ver os olhos do meu filho se encher de lágrimas. "Mas, mamãe, foi o Jack, ele que me deu." Fechei os olhos e respirei fundo. James nunca mentiu para mim, mas o que ele está tentando me dizer parece impossível. Faço ele cuspir o doce e jogo o resto fora. James parece estar bem. Talvez eu esteja exagerando. Afinal, ele poderia ter ganho doces do Tom ou da Linda, da casa ao lado, ou do Mr. Walker do outro lado da rua. De qualquer forma, ou ter que ficar atenta. Naquela noite, coloquei James na cama como de costume e fui dormir. De repente, fui acordada por um estrondo vindo da cozinha. Saltei para fora da cama e corri pelas escadas. Quando cheguei à cozinha, fiquei horrorizada. Todos os talheres tinham sido jogados no chão e nosso cão, Fido, estava morto, pendurado na luminária. Seu estômago foi aberto e recheado com doces, do mesmo tipo que James estava comendo mais cedo. Meu choque foi bruscamente quebrado por um grito agudo vindo do quarto de James, seguido do barulho de uma queda. Eu rapidamente peguei uma faca na gaveta e subi as escadas com a velocidade que só uma mãe cujo filho estaria em perigo poderia ter. Tudo no quarto tinha sido derrubado, estava tudo no chão. Meu pobre filho estava em sua cama chorando e tremendo de medo. Uma poça de urina se formava nos lençóis. Peguei meu filho e corri para a casa ao lado. Tom e Linda felizmente ainda estavam acordados. Eles me deixaram usar o telefone e liguei para a polícia. Não demorou muito para chegarem e expliquei o que tinha acontecido. Eles me olharam como se eu fosse louca. Eles vasculharam a casa, mas tudo que encontraram foi um cão morto e 2 quartos bagunçados. O oficial me disse que algum vândalo provavelmente havia entrado na casa e que fugiu rapidamente quando me ouviu descendo as escadas. Eu sabia que não era verdade. Todas as portas estavam fechadas e nenhuma das janelas estavam abertas. O que estava na minha casa não veio da rua. No dia seguinte, James permaneceu dentro da casa. Não queria perdê-lo de vista. Fui até a garagem, peguei o velho monitor de bebê e coloquei em seu quarto. Se alguma coisa entrasse lá à noite, eu saberia. Fui até a cozinha e peguei a maior faca da gaveta e coloquei no meu criado mudo. Amigo imaginário ou não, eu não vou deixar nada machucar meu menino. A noite logo veio. Coloquei James na cama. Ele estava com medo, mas prometi que não deixaria nada acontecer com ele. Dei-lhe um beijo e acendi a luminária. Mas antes de fechar a porta, sussurrei: "Boa noite, James, eu te amo." Fiquei acordado enquanto pude, mas depois de algumas horas, o sono me venceu. Meu bebê estava seguro e eu precisava dormir. Assim como eu coloco minha cabeça no travesseiro, eu escuto um barulho suave através da babá eletrônica. No início parecia interferência, tipo as que o rádio fazia. Em seguida virou um gemido. Seria James dormindo? Então eu ouvi a risada do meu pesadelo. Levantei-me da cama, peguei a faca e corri para o quarto de James o mais rápido que pude. Tentei usar o interruptor de luz, mas não acendia. Dei um passo para dentro e pude sentir um líquido espesso quente em meus pés. De repente, eu vi James. Eu não podia acreditar no horror absoluto estabelecido diante de mim naquele momento. O corpo do meu bebê foi pregado na parede. Pregos haviam perfurado suas mãos e pés. Seu peito foi rasgado e seus órgãos expostos pendiam para o chão. Seus olhos e sua língua tinham sido removidos junto com a maioria de seus dentes. A ânsia de vômito e um choro desesperado tomou conta de mim. Eu não podia acreditar que aquilo era meu menino. Então eu ouvi novamente o gemido. James ainda estava vivo. Meu bebê, minha pobre criança, com tanta dor, ainda resistia. Eu corri através do quarto e vomitei no chão, mas a minha dor foi interrompida por uma gargalhada horrível vindo atrás de mim. Virei-me enquanto ainda enxugava o vômito da minha boca que se misturava com as lágrimas. Em seguida surgiu das sombras o demônio responsável por todo esse horror. Jack Risonho. Sua pele branca como um fantasma e cabelos negros emaranhados caíam até os ombros. Ele tinha olhos brancos cercados por anéis pretos escuros. Seu sorriso torto revelou uma fileira de dentes afiados. A sua pele não se parecia com uma pele normal. Parecia mais uma borracha ou plástico. Ele usava uma roupa de palhaço preta e branca, mangas e meias listradas. Seu corpo era grotesco. Seus longos braços pendurados para baixo após sua cintura. Ele era desengonçado e parecia não ter ossos, como uma boneca de pano. Ele sorriu, como se estivesse querendo me demonstrar que estava satisfeito com minha reação ao seu trabalho. Ele então virou-se lentamente para James e começou a rir ainda mais. Isso foi suficiente para me afastar de todo o meu terror. "Sai de perto deles, seu merda!"
Corri para cima daquele monstro, levantei a faca acima da minha cabeça e esfaqueei-o. Mas assim que a faca o tocou, ele desapareceu como uma nuvem negra de fumaça. A faca passou à direita através da fumaça e perfurou o coração de James, que ainda batia, tentando sobreviver. O sangue quente espirrou em meu rosto. Não. O que eu fiz? Meu bebê. Eu matei meu bebê. Imediatamente caí de joelhos. A polícia logo chegou e me encontrou à frente do meu filho sem vida. Ainda empunhando a faca coberta de sangue, o julgamento foi curto e direto. Fui diagnosticada com insanidade e colocada no hospício, onde estive nos últimos 2 meses. Não é tão ruim aqui. A única razão pela qual estou acordada agora é porque alguém está batendo 2 pratos daqueles de bateria musical. Mas o real problema é que ninguém além de mim consegue ouvir esta melodia.